Bom, hoje é feriado, dia 21 de abril de 2021. Você sabe qual é o feriado que é hoje? Se não sabe, a gente vai falar sobre isso agora. Nós estamos recebendo nos nossos estúdios Denise Moraes. Ela é graduada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora aposentada da Rede Municipal de Ensino e também da Rede Estadual. Denise, muito boa tarde para você. Feriado de Tiradentes. Muitas pessoas não sabem qual é o propósito desse feriado. Por que desse feriado? Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do VIP Social. O feriado de Tiradentes, ele resultou de uma revolução que vai acontecer na cidade de Minas Gerais, né, em 1788, isso vai começar a ser planejado, né, a chamada Conjuração Mineira, e resultado da alta cobrança de impostos que vinha acontecendo na região, né? Brasil era um país ligado a Portugal, né? E a região ali era uma região rica na exploração de ouro, região de Minas Gerais, capitania de Minas Gerais, e a rainha de Portugal, na época, cobrava muitos impostos, né, em cima dessa exploração do ouro, dos mineradores, dos colonos que residiam na região. Os impostos eram muito altos, né, era um quinto de tudo que era produzido era destinado a Portugal, né? E daí o que vai começar a acontecer? Na Europa, no século XVIII, começa a acontecer um movimento chamado Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que vai se desenvolver na Europa, justamente contra o poder absolutista dos reis, né, que governavam os países da Europa na época. Esse movimento iluminista, ele vai pregar o quê? Ele vai pregar o uso da razão, a liberdade, né, e isso vai começar a se espalhar, essas ideias iluministas, né? Os estudantes da elite brasileira que saíam da época aqui do Brasil e iam estudar em Portugal, eles começaram a trazer essas ideias para o Brasil, essas ideias iluministas de liberdade, do fim da monarquia, do fim do poder absoluto dos reis. Essas ideias elas vão começar a chegar no Brasil, e uma dessas pessoas que vai aderir a essas ideias vai ser Tiradentes, né? Quem foi Tiradentes? Tiradentes, ele era de origem humilde, né? Ele foi minerador, ele atuou em diversas profissões, dentista amador, né? Que extraiu o dente das pessoas, e por isso que ficou o apelido dele de Tiradentes, né? Mas se chamava Joaquim José da Silva Xavier, que nasceu nessa região de Minas Gerais. Nessa época, ele era um alferes da monarquia portuguesa, né, do exército português na época. E ele fazia o controle dessa saída de minério que saía da região de Minas Gerais para a capital ali no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, né? E o Tiradentes, ele começou a ter acesso a essas ideias do iluminismo, juntamente com médicos, advogados, comerciantes. Então, montaram essa conspiração, né, essa conjuração mineira na época, que seria uma revolta contra o domínio português no Brasil. E quais foram os principais feitos do Tiradentes que transformou ele nesse herói nacional? Sim, muito bem. Então, essa conspiração, ela tinha qual objetivo? Ela foi organizada em 1788, e o objetivo dela era separar o Brasil de Portugal, tornar um país não mais uma monarquia, e sim direto para a república. Ele era republicano, né, ideias republicanas, inclusive já com direito da população ao voto, né, de que se exercesse o direito ao voto na época. E já tínhamos a independência dos Estados Unidos, já havia acontecido com base nessas ideias. Então, era trazer, no caso,
essas ideias para o Brasil e implantar isso no Brasil, né? Então, foi planejado isso em 1788, né? Tiradentes era um dos envolvidos. E o que vai acontecer, né? O governante da época ali vai ficar sabendo dessa reunião que acontecia de forma secreta, né? Todos os envolvidos nesse movimento vão ser presos, né? E vão ser julgados, né? Isso leva um período de 3 anos, de 1789 a 1792, quando vai ter o desfecho desse julgamento, né? E dos envolvidos, 10 foram condenados à forca, numa leitura que durou 18 horas. Né? 10 foram condenados à forca, porém, né, desses 10, 9 foi abonada a pena pela rainha, Dona Maria, e somente o Tiradentes foi condenado à forca, no dia 21 de abril de 1792, né, na cidade do Rio de Janeiro. O corpo dele foi cortado em partes, né, pendurado pelos postes da cidade até a região de Ouro Preto, né, e a cabeça colocada no centro da cidade até que apodrecesse. Então, a ideia era mostrar o que acontecia com quem se revoltasse contra o rei de Portugal, né? Mas ele não vai se tornar herói a partir daquela data ali. Né? Isso acontece em 1792. Depois disso, nós ainda vamos ter a proclamação da independência, em 1822. Vai passar todo esse período colonial. O período imperial do Brasil vai ficar, essa história vai ficar esquecida, né? E a figura dele ressurge somente a partir de 1889, quando é proclamada a República, final do século XIX, início do século XX. Por que traz novamente essa figura do Tiradentes? O movimento republicano, que estava se implantando no país, queria mostrar que um herói com essas ideias republicanas, pelo fato dele ter sido, né, uma pessoa que defendeu o movimento republicano. Né? Então, a gente pode dizer que ele apenas deu início a tudo isso. Deu início, né? E daí se traz esse heroísmo dele justamente na época em que a República é implantada no Brasil. Então, vai mostrar ele como um herói cívico, né? Um herói cívico, religioso, inclusive. Por quê? Porque vai se associar a ele ali justamente a questão de Jesus Cristo até. Né? Muitas imagens dele, se a gente for procurar na internet, aparece relacionada à figura de Cristo, né? Com a cruz, enfim, e a ideia da decapitação dele, né? Então tudo isso vai relacionar a esse sentimento relacionado ao cristianismo também. Denise, né? e a data especificamente, o que ela comemora? Ela vai comemorar, vai trazer a figura dele para comemorar a questão de que está nascendo a República, né? E que, na verdade, é o fim da monarquia, de que a questão da monarquia ficou no passado. Então, a gente pode dizer que dia 21 de abril, então, a gente só comemora o fim da monarquia. É como se a ideia nova da República, né? Tiradentes, ele foi um herói, né? A ideia, quando criou-se o feriado dele, era mostrar que no passado, tivemos uma pessoa que lutou pelo fim da monarquia, né, contra os abusos que a monarquia fazia em cima do Brasil, na cobrança de impostos, né, e que a República seria novos ares para o país. Tá? Então, esse feriado veio trazer essa ideia, né, de que a República era uma coisa boa para o país e que, inclusive, no passado, tivemos uma pessoa que lutou por isso e se tornou um herói nacional. Então, ele se torna um herói, um mártir, né? Um herói cívico, religioso, né? Republicano, nacionalista. Perfeito, Denise. Bem esclarecedor. Obrigada. Envolve muitas coisas, né, Júnior? Porque é um assunto muito longo, porque claro. Vai buscar o iluminismo, tem que pegar toda essa questão da cobrança de impostos, né? É uma questão bastante longa. Sim, né? sim. Mas esclarecedor, até porque muitas pessoas hoje estão desfrutando do feriado sem saber exatamente o que compreendia esse feriado, né? Muito se fala em Tiradentes, mas não tinha noção. Embora,
Quando a gente é pequeno, a gente aprende os princípios na escola, mas com o passar do tempo, essa história por si só fica esquecida, né? É que para a época era uma coisa grandiosa, né? Uma revolução nos moldes de ideias de liberdade, de fraternidade. Os Estados Unidos estavam se tornando uma nação independente, né? E essas ideias chegaram e foram se filtrando aqui. E ele foi uma das pessoas que se apropriou dessas ideias, né? Para desenvolver aquilo que ele planejava, né? Juntamente com outras pessoas. Perfeito. Denise, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, para deixar os nossos internautas cada vez mais sábios em todos os assuntos e temas que a gente sempre traz aqui no jornal. Muito obrigada pela oportunidade, Júnior.